Oi, turma. Do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio e Irene Pacheco Machado, no capítulo 6, A Mudança Operada em Lauro. Quem fica chora de saudade, quem volta para o mundo espiritual começa de repente a descobrir segredos de família e com que saudade busca os que ficaram. Ao fazê-lo, constata muitas vezes que aqueles que julgava santos não eram tão puros como pensava. Ficamos ao lado de Santinha, eu e o seu instrutor. Que será de minhas filhas? Não se preocupe, elas sairão da tempestade. Logo o sol voltará a brilhar, dizia-lhe o instrutor. E Celso, que será dele? Ao ficar sabendo do sofrimento da filha, deixará a vida que vem levando. Galeno, com carinho de pai, dava a Santinha o remédio da tranquilidade e do equilíbrio. Ao chegarmos ao pátio da universidade, despedimos-nos. Eu não sabia para onde me dirigir quando Karina e Sara me chamaram. Luiz, para onde vai? Vou esperar o início das aulas. Quando saio de um sufoco, procuro a fonte de Maria. Se você dispõe de tempo, vamos até a enfermaria ver como Lauro se encontra. Com todo prazer, eu as acompanho. Descemos à enfermaria, onde o nosso doente ainda permanecia deitado, olhos cerrados. Karina chamou-o pelo nome, ele abriu um dos olhos e depois os fechou, fingindo dormir. Estamos aqui para levá-lo à crosta, falou Sara. Se deseja ficar dormindo, bom sono e até um dia. O irmão pulou da cama dizendo, calma gente, o que desejam? Simplesmente que se prepare para descer a crosta da terra. Amanhã iremos rever os seus familiares. Por que amanhã se posse hoje? O irmão pode, mas nós não. Acabamos de chegar de lá e precisamos refazer nossas energias. Hoje você vai preparar-se para trocar o camisolão e depois viajar conosco, completou Sara. Oba, que beleza, logo estarei no plano físico. Quero rever todos os meus amigos. Quantos dias posso ficar no plano? Quantos desejar. Nem acredito. Quem vai levar-me para trocar de roupa? O Luiz Sérgio. Até lá, abra as escrituras e ore bastante. É a sua ascensão no plano espiritual. É como tirar a primeira carteira de trabalho. Lauro sorriu. Não vi a hora de participar da vida espiritual. Levei-o ao departamento das fábricas. Lá o nosso irmão buscou o armário 336 e retirou sua roupa com tanta firmeza que até estranhei. O que deu nele? Simplesmente já não está pensando somente no desencarne. Agora iniciou-se uma mudança na sua casa mental, esclareceu o encarregado do setor. Já vestido, percebi que ele se encontrava muito nervoso. Convidei-o ao passe e um espírito prontificou-se a ministrá-lo. Ficamos sabendo que era o seu mentor, Antero. Com um desvelo muito grande, ele transmitiu o passe que logo reequilibrou. Irmão Lauro, partiremos em direção à crosta da terra, para o que é preciso muita serenidade. Lembre sempre que tudo o que você deixou na terra a ela pertence. Assim ninguém pode reclamar seus direitos. Temos só deveres para com aqueles que ficaram. Lauro fitava Galeno com carinho, enquanto este o elucidava para a descida ao plano físico. Sorri, pois o garotão se enfeitava todo, só pensando na namorada Areta. Sara e Karina ainda o advertiram para as decepções que os encarnados nos causam. Mas ele se encontrava radiante. Desse modo, logo estávamos no plano físico. Entramos numa casa espírita, onde nos preparamos para chegar à casa de Lauro. Encontramos sua mãe chorando, reclamando saudades do filho. Já se haviam passado 3 meses. Ele abraçou Karina, sua mãe. Esta só pensava em suicidar para se juntar a ele. Lauro lhe dizia tanta coisa que ela parou de chorar, como se pressentisse sua presença. Pensou, meu Deus, meu filho está aqui ao meu lado. Apareça, pelo amor de Deus. Lauro, virando-se para nós, indagou. O que faço para me fazer visível para ela? Tive vontade de rir, mas observei. Lauro, só nos tornamos visíveis quando existe por perto um bom médium de ectoplasmia. O ectoplasma é que torna visível o nosso atual corpo perispiritual. Mas eu quero que ela me veja. Recorde-se do que lhe falei. Temos deveres e não direitos. Interveio o mentor. Lauro ia chorar abraçando a mãe, mas foi afastado para não se emocionar. Visitou seu quarto, olhou para as roupas e desejou colocar um tênis, camiseta e calça jeans. Contudo, por mais que tentasse, não conseguia. Então Galeno, percebendo sua impaciência, tentou acalmá-lo.
Para mudar de vestimenta, torna-se preciso exercícios iméritos. Somente cursando aulas específicas, o menino terá condição de possuir algumas roupas. Explique-me, por favor. Quando voltarmos ao plano espiritual, o irmãozinho irá aprender a trabalhar com sua casa mental e aí tudo será mais fácil. Irmão, nem meu relógio posso usar. Não, ele pertence à Terra. Ao partir, você renasceu num mundo onde precisa aprender a viver. Laura olhava saudosamente suas roupas, seus sapatos, seus pertences. Falei a Karina. Não se deve dizer para os familiares se desfazerem dos pertences daqueles que partiram. Muitas vezes o espírito não tem ainda desprendimento para tanto e sofrerá ao buscar em seu lar aquilo que deixou e não mais encontrar. O certo é esperar no mínimo 6 meses para assim proceder. Laura tocava os objetos que compuseram sua vida e tive a certeza de que só a pouco o espírito desencarnado vai se desligando do plano físico. Tudo tem seu tempo e quem ultrapassá-lo sofrerá decepções e tristezas. Depois de observar tudo em seu quarto, Lauro sorriu, contente. A família ainda não o havia esquecido. Aproximou-se de Galeno e pediu: quero ver Areta. Meu filho já deve estar quase nascendo. Dali saímos direto para a casa da jovem. Quando lá chegamos, ela estava ao lado do namorado Flávio. Lauro não se conteve e partiu para cima dele. Larga minha mulher, ela espera um filho meu. Seguramo-lo, o mentor insistiu. Recorde-se de que o que é da terra a ela pertence, Lauro. Hoje não mais fazemos parte do seu movimento, vivemos em outro plano. E meu filho? Nisso Arita pensou. Estou toda arrepiada, até parece que Lauro está aqui. Que bobagem, desde que abortei, vivo escutando coisas, acho que é remorso. Abortou? Por que Arita? Por que matou nosso filho? Falava como se ela pudesse escutá-lo. Nem quero pensar nisso. Como podia criar uma criança? Lauro caiu exausto numa cadeira. Arita, esquecendo-se de tudo, sentada no colo do namorado, o beijava muito. Lauro, furioso, tentou estrangulá-la. Sua vadia mentirosa jurou-me amor eterno e hoje o que está fazendo? Me traindo. O instrutor interveio. Não, ela não o trai. Busca apenas viver como encarnada e como tal tem o direito de ligar-se a um companheiro. Agora você precisa conscientizar-se de que vive em outro plano. Laura olhou firmemente para Areta e foi se retirando. Eu segui. Irmãozinho, não fique triste. Viúvos somos nós. Os que ficam logo são consolados. Por que vocês me trouxeram? Eu nunca deveria ter saído do hospital. Quero ir embora, voltar para o plano espiritual. Espere, vamos ver seu irmão. E assim chegamos a um barzinho onde Arthur consumia vodka como se fosse água. Laura correu até ele, mas ele, muito deprimido, pensava: meus pais só pensam em Lauro. Para eles eu não existo, nem procuram saber se estou vivo. Sou um infeliz. Luiz Sérgio, o que faço? Perguntou Lauro. Primeiro, entre de vez no mundo espiritual e esqueça a namorada, motoca, as roupas bonitas, arregace as mangas e parta para o trabalho. Depois procure seus pais e os esclareça para injustiça que estão fazendo com o filho que ficou. Faça sua mãe preocupar-se com Arthur, fazendo-o sentir amado. Você, Lauro, precisa fazer alguma coisa. Não somos nós que iremos fazê-lo. Você tem de chegar ao seu lar e despertar os corações que hoje, repletos de saudade, estão praticando injustiças com seu irmão. Eu não tenho culpa, Luiz. Sabemos disso. Infelizmente, isso acontece com frequência. Os pais, com a separação de um dos seus filhos, esquecem de amar os que ficam, e esses, muitas vezes, entregam-se aos vícios para chamar a atenção. Laura amparou-se em meu ombro e com carinho pediu: ajude-me, por favor. Galeno disse-lhe: voltemos até seu lar. Vamos tentar despertar sua mãe para a realidade da vida. Ela tem um remédio para o Arthur. Quando lá estávamos, eis que Arthur chegou. Olhos vidrados, cambaleantes, Catarina lançou-lhe um olhar de rancor, jogando-lhe palavras duras. Por que não foi você quem morreu? Deus é injusto, tira os bons e deixa os maus. Seu pobre irmão era um santo, mas você é um viciado. Não enche, falou Arthur, jogando-se no leito onde as lágrimas eram suas companheiras. Pelo amor de Deus, mamãe, cuide do Arthur, ele é seu filho também e merece ser amado, não me louve tanto. Ele precisa de você, sussurrou Lauro junto à mãe. Totalmente indiferente, ela não o ouvia. Esperamos a noite chegar e quando Catarina desprendeu-se do corpo físico, Laura lançou-se um abraço e implorou por Arthur. Todo o nosso grupo orientou Catarina para a cura do filho. Ao acordar, correu até o quarto de Arthur. Ele dormia, afagou seus cabelos e o abraçou. Meu filho, eu adoro você. Não me faça sofrer mais. Arthur nem acreditava no que ela dizia e continuou fingindo dormir.
Catarina soluçava, dizendo o quanto amava o filho. E naquele dia, Arthur foi cuidado como se fosse um bebê. Ele gostou tanto que nos dias subsequentes nem passou no barzinho, correndo para casa, onde a mãe lhe preparava sempre o prato que ele mais gostava. Convidados a voltar ao hospital, saímos. Lauro crescera, não era mais um garotão de 22 anos. Agora conhecia a dor e tudo iria fazer pela felicidade de todos. Ai, gente, eu sinceramente, eu não sei até onde tudo isso aí pode ser uma verdade ou se é só um conto, né? Porque as coisas eu não acredito que seja assim tão rápida, né? Apesar que para Deus nada é impossível, mas são fatos que ocorreram na vida do Lauro aqui, nessa vinda dele no planeta, né? Nesse retorno à sua casa. Uma que o texto já diz assim, que nós temos que guardar as coisas materiais de quem partiu por uns 6 meses. Eu, Patrícia, discordo. Eu não sei se isso realmente faz sentido, né? Todas as perdas que eu tive, marido, pai, mãe, todos eles, assim que partiram para o plano espiritual, eu já peguei as coisas materiais deles e descartei a pessoas que iriam realmente usar aquilo. Roupas, objetos. Não tem o porquê de você ficar guardando tanto coisas materiais que o espírito não vai mais usar. Então, para ficar guardando para o espírito voltar lá e passear pela casa dele e perceber que as pessoas gostam dele e sentir que as pessoas não esqueceram ele, não precisa de objeto. Então, eu discordo com essa parte do texto, onde diz que tem que ficar guardando objeto de pessoas que desencarnaram. Aí fica a critério de vocês. Eu acho que cada um, né, sabe onde o seu calcanhar aperta. Eu tenho coisas do meu pai guardado, tenho coisa da minha mãe guardada, tenho coisa do meu marido guardada, mas assim, um objeto ou outro que a gente guarda, a gente sabe que não vai nem levar. Quando a gente desencarnar, a gente não vai levar nem a nossa roupa, né? Vai ter essa questão do armário aí, que nós vamos ter que chegar no plano espiritual e fazer por merecer ter uma roupa, senão nós vamos ficar de camisolão. Isso daí eu acredito. Então, se a gente não tem que ficar guardando nem coisa nossa, que dirá de quem partiu. Então, eu parto desse princípio, que eu não devo ficar guardando nada material, e outra, que outras pessoas de fato podem necessitar. E eu posso estar ajudando pessoas com essas roupas ou objetos deixados por quem desencarnou. Ponto. Isso daí é uma coisa que eu já não deu certo com o texto e a minha forma de pensar. Quanto à vinda do Lauro, se a gente for ver a história do André Luiz, pelo Chico Xavier, no Nosso Lar, André Luiz demorou pra caramba, né? Porque ele também era materialista e ele tinha ainda uma questão dos vícios, né? E ele demorou muito, ele foi muito tratado por um bom tempo. Aqui o Lauro levou 3 meses, mas o André Luiz, se eu não me engano, levou anos para que ele pudesse retornar e ver a sua família e se preparar para ver a família. Nesse caso aqui, o Lauro não foi nem bem preparado. Não foi avisado a ele, olha, quando você chegar lá, né, você vai ver coisas diferentes com a sua mãe, com seu irmão. Não, só foi dito para ele que ele ia ter que ficar, né, bem mediante as decepções que porventura ele venha a ter. Mas não disse, não deu deixa para ele, né, para que ele realmente se preparasse para aquilo que ele ia ver. A única coisa que ele ficou revoltado foi de ver a ex dele com um outro rapaz, de saber que a mulher abortou. Mas a revolta dele foi momentânea e logo passou. Então ficou um trecho assim, um capítulo muito resumidinho de uma situação que daria uma novela, porque o ser humano não vai chegar do plano espiritual, ver a sua mulher, seu marido, né, o seu cônjuge com outra pessoa e achar que, né, só fica revoltado ali na hora e logo passa. Não é bem assim que a coisa funciona. A gente sabe que essa revolta demora para sair. Né? Ainda mais sabendo que esse cônjuge matou um filho. Então, o caldo tá bem grosso aí para ser resolvido assim tão rápido. Então, eu achei que esse capítulo aí ficou muito superficial. Muito contado assim, né? Como se tudo fosse num passe de mágica, tudo se resolvesse. A parte do irmão dele, bastou eles irem lá falar com a mãe durante o sono, que a mãe já tratou o irmão como se fosse um bebezinho no dia seguinte. A gente sabe também que não é assim. Que tem aquelas mágoas de mãe e filho que perdura, né? A mãe que está sentida porque perdeu um filho e acaba depositando no segundo filho a sua derrota, a sua tristeza,
ela demora, precisa passar por uma terapia, tem que passar por um psicólogo, tem que fazer um tratamento na casa espírita, tem todos os trâmites para que ela se restabeleça e que a união daqueles que ficaram seja, que ocorra. Então, assim, eu achei esse capítulo, assim, muito florido, né? Muito resumido, muito, né? Tudo muito fácil, e não é bem assim. No plano espiritual, a gente sabe que o espírito entra nos conflitos enormes, no caso do Lauro aqui, ver a mãe nesse estado, o irmão nesse estado, a ex, saber que perdeu um filho, que o filho dele foi morto, tudo isso ia abalar tanto esse espírito, que na sua revolta, na sua tristeza, provavelmente, mesmo que amparado, devido aos seus pensamentos negativos e sentimento negativo, talvez esse próprio espírito do Lauro ia bater lá no umbral, porque os nossos pensamentos ruins, enquanto espíritos, nós não temos a carne para nos segurar. Então, pensou, plasmou, a gente está indo embora. Então, começa a pensar, movimentar coisas ruins, no mínimo, esse Lauro ia parar no umbral, devido a tantas coisas ruins que ele viu em uma situação só ali, naquele momento ali em família. E aí ele foi amparado e tá tudo bem com ele. Então, eu tô achando assim que tá meio florido esse capítulo. Por isso que eu falo, não sei até onde é um conto ou até onde é um fato, né, que a espiritualidade está contando e que de repente é uma exceção entre tantas. Tudo bem, não quero duvidar também, mas tem pontos que eu sei que não funciona muito bem assim. Pode ser uma exceção, né? E tomara que seja. Se for verdade, a gente sabe que sendo amparado, a nossa situação é sempre mais, né, tranquila. E ele, assim, por ser muito materialista, de repente já conseguiu pegar a roupa, né, para poder fazer a visita no campo material. Eu achei que ia demorar um pouquinho mais aí para ele poder conseguir ter uma roupa, sair do camisolão. Mas tá bom, vamos lá, vamos dar seguimento à leitura amanhã para ver o que vai acontecer.